Olá, meu nome é Camila Duarte da Silva, eu sou R1 na residência de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial do Hospital Municipal Professor Dr. Alipe Correia Neto. E hoje eu vou apresentar minha aula, que são os manejos dos tecidos moles no trauma facial. A aula, então, ela vai abordar uma breve introdução sobre o assunto, o manejo inicial dessas lesões, a classificação, as considerações específicas para cada região abordada, os cuidados pós-operatórios e as possíveis complicações associadas. O trauma ele é muito frequente aqui no nosso serviço, é um dos nossos maiores índices de atendimento e dentre todas as lesões, as dos tecidos moles, sejam elas sozinhas ou combinadas com até fraturas e outras lesões, elas estão entre as mais comuns que a gente encontra em departamentos de emergência, segundo o Kettle et al. E elas representam aproximadamente 10% de todas as visitas nos serviços de emergência. Essas feridas de tecido mole, elas podem ser limitadas às estruturas mais superficiais ou ainda elas podem comprometer estruturas mais graves, mais profundas e mais nobres, como por exemplo os ossos, os nervos, ducto de glândulas e outras estruturas. As lacerações faciais, dentre as lesões de tecidos moles, elas são as mais comuns e correspondem até 50% de todo esse montante de lesões de tecido mole. E elas podem afetar tanto a função quanto a estética. E muitas vezes o paciente, através do tratamento, ele vai ter aquele lado psicológico, né? Em que ele vai ficar mais atentado às futuras cicatrizes e coisas que isso possa afetar em sua estética. E com isso, os principais objetivos então do tratamento dessas lesões é reparar a ferida sem ocasionar infecção e minimizar o máximo possível as cicatrizes. O diagnóstico correto e a reparação sendo feita o mais rápido possível, elas vão melhorar o resultado desses ferimentos. De acordo com a literatura, então, essas lesões elas são mais comuns em homens e em adultos jovens, com idade entre 21 e 30 anos. E em relação ao fator etiológico, a gente tem, dentre eles, os acidentes esportivos, a violência, as quedas e os acidentes automobilísticos, sendo os acidentes motociclísticos os mais prevalentes. Quando o paciente ele chega no serviço de emergência, a gente vai ter que ter essa avaliação inicial do paciente, onde a gente deve ter identificado as ameaças à vida através do ATLS. Depois, se as vias aéreas tiverem sido comprometidas, a gente vai promover o estabelecimento das vias aéreas e o controle da hemorragia. Lembrando que os sangramentos que são decorrentes de lesões faciais, eles são mais nocivos por conta da obstrução de via aérea do que pela perda volêmica em si. E a maioria pode ser controlada através da compressão local. Após isso, a gente vai fazer a estabilização das lesões dos outros sistemas principais que necessitem de um tratamento prioritário e também avaliar em relação à presença de fraturas nos ossos da face, porque muitas vezes, se elas estiverem presentes, a gente vai adiar um pouco o tratamento das fraturas, das lesões de tecido mole, para que eles possam ser tratados em um único momento. Isso só é possível porque as lacerações faciais elas não necessitam de um tratamento imediato por conta da ótima vascularização da região facial. Isso permite que esse tratamento ele possa ser um pouco adiado em comparação com outras regiões do corpo. É, Falando um pouquinho agora de anatomia, a gente tem as linhas de Langer. O que são isso? Em 1861, Langer descreveu essas linhas, que são as áreas de tensão ou força na pele, que são criadas por conta da contração dos músculos subjacentes, né? Os músculos da expressão facial propriamente ditos. E essas linhas elas traçam perpendicularmente à contração das estruturas musculares. Sempre que possível, a gente deve incisar a pele na direção das linhas de Langer ou paralelamente a essas linhas, porque elas vão produzir menos cicatrizes e vão ser menos evidentes. Então, em relação à estética, a gente deve se atentar com esta relação das linhas de Langer. Um pouquinho sobre a anatomia da pele, então, que ela vai estar muito relacionada a diversas lesões, né, de tecido mole nos traumas. A pele é formada por três camadas principais: a epiderme, que é a mais superficial, a derme, que é a mais profunda, a epiderme, e nelas vão estar contidas terminações nervosas, livres, né? As glândulas sudoríparas, as glândulas sebáceas, folículos pilosos.
E, mais profundamente, a camada subcutânea, onde a gente vai ter a passagem das estruturas mais nobres, vasos maiores, nervos, artérias e veias. E então, muitas vezes, essa camada ela é afetada através de uma lesão de tecido mole. Aqui abaixo, a gente pode verificar um esquema que demonstra como devem ser abordadas quando as lesões elas afetam tecidos que contenham folículos pilosos. Se a lesão ou a região ela não tem pelos, né, na área, tudo que for realizado, então seja punção para anestesia ou a incisão com lâmina de bisturi, principalmente, né, nesse caso, ou até a agulha do fio de sutura, eles devem ser abordados perpendicularmente ao tecido, então formando 90 graus com o tecido. Vemos aqui que a maneira oblíqua, né, aqui no caso 120 graus, é incorreta. Em comparação com um tecido que contenha pelos e folículos pilosos, como por exemplo a região de sobrancelha, onde não é indicada realizar a tricotomia, né, no tratamento de lacerações que envolvam essa área, a gente vai abordar incisando ou suturando sempre paralelamente ao folículo piloso. Então aqui a gente pode verificar a maneira correta, em comparação ao lado oposto, né, que a gente demonstra a maneira incorreta, que está na realidade contra o sentido dos pelos e aí, consequentemente, contra o sentido muscular também. Ainda em relação à anatomia, uma das principais estruturas anatômicas nobres que podem ser afetadas durante o trauma de tecido mole é o nervo facial. Como a gente pode ver aqui na imagem, ele possui 5 ramificações principais, então o temporal, zigomático, bucal, mandibular e cervical. E uma das principais funções desse nervo é a inervação motora dos músculos da expressão facial, além das funções sensitivas e parasimpáticas para outras regiões que não vêm ao caso aqui no momento. Caso essa estrutura seja danificada, a gente tem o risco de paresia da região afetada. E para verificar isso, um estimulador de nervo ele pode ser útil, de acordo com a literatura, para estimular os grupos musculares apropriados, principalmente quando o paciente estiver sob anestesia geral, né? Se o nervo ele foi lesionado, a gente tem técnicas microcirúrgicas realizadas já pela parte médica, apropriadas, que podem tentar utilizar para restaurar a continuidade e a função final do nervo. Por isso, é importante também que durante a avaliação inicial, a gente sempre pergunte ao paciente se esses déficits funcionais eles já existiam antes da lesão, porque muitas vezes o paciente ele já exibia essa paralisia facial dessa região previamente à lesão. Uma outra estrutura importante que a gente vê aí na imagem também é a glândula parótida, só que essa vai ser abordada um pouco mais para frente da nossa aula. Então, ainda no manejo inicial, né, ele engloba o exame físico propriamente dito. Quando esses pacientes eles chegam no serviço de emergência, a gente tem que realizar todo esse exame físico. Então, a gente tem que procurar a presença de assimetrias para investigar aí alguma fratura óssea associada às lesões de tecido mole, tá bom? A presença do edema, que é muito comum nesses pacientes, principalmente quando eles vêm um pouco mais tardiamente procurar o serviço. A presença de equimose, a presença de dor, lesões que tenham perda da integridade tegumentar, a presença de crepitação, que também pode evidenciar uma fratura óssea associada, hipoestesias ou paralisias associadas, e verificar também os distúrbios visuais, né, através do teste de acuidade e motilidade visual, que deve ser realizado no exame físico inicial desses pacientes, para todos os pacientes. É importante também, a literatura recomenda que antes do tratamento final das feridas e depois que a gente realiza a limpeza da pele, a gente tome registros fotográficos para efeitos legais e de seguro, porque muitas vezes os pacientes eles têm uma expectativa, né, com o tratamento que não vai ser real de acordo com a maneira e o quadro que ele chegou. Então é importante que a gente se respalde nesse sentido. Outra coisa muito importante também no manejo inicial, quando o paciente ele chega no serviço com essas lesões, é a gente verificar a profilaxia do tétano, então a vacina antitetânica do paciente. E lembrar que a gente tem feridas consideradas limpas e as feridas consideradas contaminadas. Então, as feridas consideradas contaminadas, todas elas a gente tem que checar em relação à profilaxia do tétano. Essas feridas, elas são aquelas em que o paciente ele
teve a contaminação de solo, de estrume, a gente vê a presença de tecidos desvitalizados envolvidos na lesão, necróticos ou em perfurações profundas. As mordeduras de cão também são recomendadas, tá bom? Então, como que é feita essa avaliação? Se o paciente ele não recebeu uma vacina de reforço no prazo de 5 anos antes da lesão, deve ser dada uma injeção de reforço antitetânica de meio ml de toxoide tetânico. Isso para os casos de risco, ou seja, em fraturas, em lesões que a gente considere contaminadas. Já se o paciente ele não recebeu essa dose de reforço 10 anos antes da lesão, seja essa lesão considerada limpa ou contaminada, em qualquer caso, esse paciente ele deve receber o reforço da vacina reforço antitetânico de meio ml de toxoide tetânico. E se o paciente ele não foi imunizado, ele não tem constante, né, na sua carteirinha de vacinação, nenhuma vacina relacionada ao tétano, deve ser dada uma injeção de reforço antitetânica de 250 unidades de imunoglobulina antitetânica, seguidos pelo curso completo de imunização. Então, esse paciente ele vai ter que realizar todas as vacinas para ficar imune ao tétano. Então, após o paciente ele chegar para o atendimento, ter sido realizado todo o ATLS, manejo de via aérea, controle de hemorragia, o exame físico inicial, a gente vai partir para o tratamento propriamente dito das feridas. Então, o passo inicial é a limpeza das feridas, tá? A limpeza dos ferimentos, ele deve ser feito de imediato, mesmo que o tratamento não venha a ser conduzido em seguida, o tratamento definitivo. A limpeza mecânica é o principal fator da diminuição dos índices da infecção local. Ela é realizada através da lavagem então, com soro fisiológico em grandes quantidades sob pressão. E os corpos estranhos como terra, fragmentos de vidro, eles devem ser cuidadosamente removidos. As partículas de asfalto, pigmentos, também devem ser removidas para evitar aquele efeito de tatuagem na pele. Depois disso, a gente vai definir os próximos cuidados. Então, a gente tem que definir em relação a como será feito esse cuidado do paciente. Ele vai ser submetido a uma anestesia local ou uma anestesia geral. A repressão das feridas de tecido mole, geralmente elas podem ser feitas com tranquilidade sob anestesia local, dependendo das circunstâncias. Se as lesões elas forem mais extensas ou com fraturas associadas, muitas vezes a anestesia geral ela é mais indicada porque você já aborda todas as lesões de uma vez. Caso seja utilizado então a anestesia local, que é o que a gente faz com mais frequência, né? Se tiver só os tecidos moles envolvidos, a gente pode usar então soluções de lidocaína 2% com epinefrina de 1 para 100 mil, e elas devem ser injetadas na margem da ferida. E, se possível, os bloqueios nervosos devem ser utilizados, porque isso minimiza a quantidade de solução necessária para o bloqueio do campo e previne também a distorção do tecido pela injeção da solução anestésica logo ali, né, às margens da ferida. Então, a gente tem alguns cuidados que também são ditos na literatura, né? A gente tem que utilizar uma agulha pequena, de calibre 25 ou menor, introduzir a agulha na margem da ferida, em oposição à perfuração da pele intacta. Muitas vezes a gente acaba inserindo também dentro da ferida, mas isso pode ser que leve a alguma contaminação do meio externo para mais profundamente, tá bom? Então, sempre que possível, realizar essa anestesia nas margens da ferida, nas margens intactas. Passar a agulha somente através do tecido subcutâneo, injetar lentamente a solução e não introduzir mais do que 2/3 do comprimento da agulha, porque aí a gente pode prevenir complicações como a quebra da agulha, né, ali na região. Depois disso, a gente vai realizar o debridamento da ferida, que também é uma etapa muito importante. Então, depois que se obteve a anestesia adequada, a ferida ela deve ser completamente debridada. Os tecidos desvitalizados devem ser excisados de uma maneira conservadora, para preservar a maioria do tecido. O tecido desvitalizado ali na região, se ele continuar ali e não for realizado o debridamento, ele vai potencializar a infecção do sítio e liberação de citocinas inflamatórias pelas células de defesa do organismo, que vão atrasar a reparação das feridas. Se a margem da ferida for extremamente irregular e a reaproximação for difícil por primeira intenção, as bordas irregulares elas devem ser excisadas para produzir uma margem mais limpa da ferida e minimizar a formação da cicatriz. E, ocasionalmente, pequenas incisões adicionais podem ser úteis para facilitar a reaproximação do tecido, para as cicatrizes serem formadas em linhas retas, né, como foi dito previamente, e terem um resultado estético mais agradável.
Então, agora, alguns conceitos básicos sobre a sutura também, que é importante, né? O fechamento das feridas, eles podem requerer uma variedade de técnicas de sutura. Vai depender da localização, da profundidade, das estruturas anatômicas envolvidas e da presença do edema também. Aqui a gente pode ver um esquema que tem no livro do Fonseca, na terceira edição, volume 2, tá bom? Em que ele demonstra aqui como seria feita uma sutura de maneira mais ideal, onde a gente deve ter aqui na opção A, que a gente pode verificar, que pegar exatamente semelhante, né, em relação às duas margens da ferida, a distância da agulha em relação à margem da ferida ela deve ser semelhante dos dois lados. A gente deve pegar tecido em profundidade de maneira suficiente para que os vetores na sutura, depois eles sejam equivalentes e não favoreçam uma deiscência dessa sutura. Na opção B aqui a gente vê, por exemplo, que foi pego em tecido mais superficial, foi pego em profundidade, porém não suficiente. Então, a gente gera vetores que podem promover a deiscência da sutura ou uma cicatrização menos estética. E assim como a gente vê aqui na sutura que foi feita em C também, onde a gente verifica também a pega no tecido mais superficial ainda. E aqui embaixo, depois de 3 meses, a gente pode verificar como ficariam, né, cada caso aqui depois da cicatrização. Então, a gente vê que a sutura realizada da maneira como demonstra o esquema A, ela proporciona uma cicatrização mais adequada e mais estética. Já em feridas mais complexas, onde a gente envolva a profundidade do tecido, é necessário que a gente faça o fechamento em várias camadas para eliminar o espaço morto, diminuir então a probabilidade de infecção e promover a aproximação das bordas da ferida. Isso pode ser realizado através de suturas interrompidas ou das técnicas contínuas, tá bom? Então, deve ser realizadas suturas em profundidade, lembrando que nos tecidos mais profundos a gente realiza essa sutura com um material reabsorvível e nos mais superficiais com os fios de nylon mais frequentemente. Então, em resumo, vamos lá para o resumo desse manejo inicial. O tecido lesionado ele deve ser manuseado suavemente e minimamente debridado para garantir um campo limpo. A hemostasia completa deve ser obtida, as incisões devem ser colocadas para seguir as linhas de Langer, como foi dito previamente. As margens da pele devem estar relaxadas e sem tensão, as suturas devem ser usadas e removidas o mais cedo possível, as bordas da ferida devem ser evertidas, o espaço morto ele deve ser obliterado através das suturas em profundidade, como acabou de ser dito. O tecido deve ser fechado em camadas e deve ser permitido o amadurecimento dos tecidos da cicatriz antes do procedimento de correção. Agora eu vou abordar um pouquinho sobre a classificação dessas lesões. A gente encontra diversas maneiras de classificação na literatura. Eu vou abordar aqui a mais comum e a mais dita na literatura. Então, a primeira é a contusão. O que são as contusões? Elas são causadas por traumas contusos que vão formar um edema e um hematoma nos tecidos subcutâneos. O inchaço e a equimose desses tecidos moles associados, eles podem ser bem extensos. O hematoma, normalmente vai desaparecer sem a necessidade de um tratamento, a menos que ele seja muito grande e se torne infectado. E aí a gente vai ter necessidade de drenar para evitar alterações pigmentares permanentes e a atrofia subcutânea secundária. Tá bom? Outra coisa que também é importante em relação à contusão é o risco de hipo e hiperpigmentação dos tecidos envolvidos. Mas em relação à contusão, eles são mais raros. Aqui a gente vê exemplos do que são contusões. Esses são casos lá do serviço do Hospital Municipal Alípio Corrêa Neto. E agora a abrasão. A abrasão, diferentemente da contusão, que são causadas por forças contusas, aqui a gente tem as forças de cisalhamento, que vai promover uma remoção da camada superficial da pele. Como por exemplo em traumas onde o paciente ele vai deslizar ao longo de um pavimento, sujidade ou vidro, em que vai ser removida a camada epitelial e a camada papilar da derme, deixando somente a pele em carne viva. Esse tipo de ferida ele pode ser doloroso em virtude da exposição de terminações nervosas na camada dérmica reticular. Em geral, essas lesões elas são superficiais e cicatrizam somente com os cuidados locais da ferida. A ferida, então, ela deve ser, como todas as outras,
limpa suavemente, irrigada com solução salina normal e coberta com uma camada fina de pomada antibiótica e vertida com gaze para minimizar a dissecção e a formação de crostas secundárias na ferida. A repitalização sem cicatrizes significativas ela é completa em torno de 7 a 10 dias, se as inserções não foram completamente removidas, né? A exposição das feridas de abrasão à luz solar, ela, nos primeiros 6 meses após a lesão, pode provocar a hiper e a hipopigmentação permanente. Aqui em relação à abrasão, comparada com a contusão, elas são muito mais comuns. Por isso, também são recomendados que os pacientes não tomem sol nesse período e apliquem bastante protetor solar na região, quando necessitarem se expor ao sol. Então, aqui a gente pode ver alguns exemplos de lesões de abrasão, também casos do serviço do nosso hospital. Agora, as lacerações, que são a grande maioria dessas lesões, né? Elas são causadas por lesões cortantes de tecidos moles e elas podem ter margens afiadas, contusas, irregulares ou ainda estreladas. A profundidade da penetração deve ser explorada cuidadosamente para eliminar também o espaço morto depois durante a sutura, em camadas, como já foi dito, e os curativos podem ser também muito importantes. As lacerações elas são ainda subclassificadas em simples, estreladas ou tipo retalho, mas na maioria dos casos o tratamento é sempre o mesmo. As lacerações, se elas forem consideradas limpas, elas vão necessitar de uma menor quantidade de debridamento e preparação prévia dos tecidos. Já as feridas consideradas contaminadas, a gente tem que ter uma maior limpeza, um maior debridamento dos tecidos, para que a gente consiga o fechamento primário da ferida. A reparação ela deve abranger também todos os planos envolvidos no ferimento. Na foto ao lado a gente pode verificar uma laceração então que envolvia a mucosa labial e aí foi feito o fechamento da camada profunda muscular e depois a camada da mucosa. Em estruturas de mucosa, seja ela oral ou nasal, a gente vai utilizar os fios reabsorvíveis. Já para a síntese da pele, a gente vai utilizar os fios não absorvíveis, como por exemplo o nylon 5 ou 6, que são os fios finos, que vão promover também uma cicatriz mais minimamente visível. E os ferimentos que sejam cortantes, limpos, sem tensão dos bordes, eles em uma profundidade assim, bem superficial, a gente pode aproximar com esparadrapagem, ou seja, o ponto falso, como a gente diz. Se as bordas da laceração elas forem muito irregulares, então também deve ser realizada, além do debridamento, uma regularização das bordas para tornar as margens perpendiculares entre si. As feridas que sejam do tipo retalho, elas necessitam de um curativo de compressão que vai desempenhar um papel muito importante, porque vai minimizar a formação do espaço morto, apesar de já ter sido realizadas suturas em profundidade, e limitar também a formação do hematoma e a formação do fluido, que é chamado de seroma, né, no interior do tecido profundo, e aí promover uma cicatrização mais adequada. E o hematoma e o acúmulo da linfa, eles podem se infectar e promover a deposição de fibrina e a formação de uma cicatriz em excesso sobre essa região, se isso não for realizado. Aqui alguns exemplos de lacerações, também casos do nosso serviço, então a gente vê em diversas profundidades, em diversas regiões, cometendo mucosa, pele. E a gente tem, por último, em relação às classificações das lesões de tecidos moles, as lesões por avulsão. Elas vão se caracterizar pela perda do tecido tegumentar, né, propriamente dito. Uma coisa que pode favorecer a sutura dessas regiões é dissecar o tecido adjacente para conseguir um fechamento primário, quando essas áreas de perda são pequenas. Já quando essas áreas são muito extensas e o fechamento primário, consequentemente, não é possível, a gente tem que considerar outras opções, como a rotação de retalhos na região, ou até mesmo os enxertos de pele. Bom, as classificações e os tratamentos que foram abordados até agora, eles são mais gerais, só que a gente tem considerações para cada região anatômica importante da face que precisam de algumas
peculiaridades em relação ao tratamento. O lábio é um deles, porque ele oferece muitos desafios na reparação depois do trauma, por conta da anatomia da região da borda do vermelhão do lábio, que vai envolver a transição entre a mucosa e a pele. A incompatibilidade de até 1 milímetro desse vermelhão, ela pode ser facilmente percebida por um observador. Além disso, as cicatrizes ou os defeitos que afetam o esfíncter do músculo orbicular do lábio, elas podem produzir salivação, dificuldades funcionais na alimentação e até mesmo alterações na fala. Os bloqueios nervosos na região labial, eles podem ser úteis, porque eles podem evitar, então, o edema por conta da injeção da solução anestésica e a distorção ali na borda. Uma sutura única com fio de nylon 5.0, ela deve ser colocada na linha mucocutânea, ali bem na interface entre o vermelhão do lábio e a pele, como uma sutura de referência, para orientar essa junção que é muito importante. E a partir daí a ferida deve ser debridada, a hemostasia então realizada e a ferida fechada em camadas. A aproximação apropriada do músculo orbicular da boca é importante se esse músculo tiver sido rompido, como eu falei. Lembrando que mucosa bucal e os tecidos mais profundos devem ser suturados com suturas reabsorvíveis, enquanto o fechamento em região da pele ele pode ser realizado com nylon 5.0 ou 6.0. A gente pode ter também nessa região grandes perdas de estrutura tegumentar, por exemplo, por avulsão ou alguma outra causa. Esses defeitos, como eu disse lá na parte de classificação, eles podem requerer alguns retalhos, alguns enxertos. Alguns dos quais são descritos na literatura que a gente pode realizar são os retalhos de Abstander e de Karapandzik, por exemplo. Nas lesões avulsivas dos lábios, até 25% do lábio superior e 25% do lábio inferior, eles podem ser perdidos sem que a gente tenha defeitos funcionais ou estéticos resultantes. Para isso, as margens dos tecidos elas devem ser endireitadas, com a remoção de uma cunha de tecido de espessura total do lábio, para facilitar o fechamento. Se essa lesão avulsiva for muito grande, então, por exemplo, ali nas figuras A e B, a gente tem a demonstração do retalho de Abstander, onde o lábio oposto vai fornecer o tecido para o recobrimento da lesão avulsiva do outro lábio. Ou ainda o retalho de Karapandzik, que é um retalho de rotação, que está aí no exemplo na fotografia C, que ele vai usar a espessura total do tecido perioral sobre a abertura oral. Os lábios são avançados juntamente com o músculo orbicular e o feixe neurovascular, e a mucosa subjacente para poder fechar o defeito. Neste caso, uma das complicações que pode acontecer é um tamanho reduzido da abertura bucal. Aqui, novamente, então, um exemplo do retalho de Abstander e após a cicatrização. Essa é uma fotografia de um caso que tem no livro do Miloro. Já o nariz, ele é a estrutura mais proeminente da face e por isso ele é comumente traumatizado. O exame do nariz interno vai exigir um espéculo nasal e uma iluminação boa e aspiração. A mucosa, então, do interior nasal ela deve ser inspecionada para a gente buscar a presença de lacerações nas paredes laterais ou no septo e a presença do hematoma de septo, mais comumente, que ele vai aparecer ali na região septal como uma elevação azulada nessa mucosa. Uma vez que esse hematoma ele seja diagnosticado, ele deve ser drenado através de pequenas incisões ou por aspiração por agulha. Algumas suturas podem ser colocadas nessa região para evitar recorrência. Se esse hematoma ele não for drenado, ele pode ocasionar infecção, necrose séptica da cartilagem do septo, destruição e colapso do septo, provocando aquele nariz que a gente chama de nariz em cela. Assim como nas outras regiões, as suturas da porção externa podem ser fechadas com fio não absorvível, mais comumente o nylon, né? E as mais profundas com os fios absorvíveis. E se a gente tem uma grande perda de estrutura, a gente pode necessitar de alguns enxertos. No caso do nariz, as regiões perioauriculares elas vão fornecer uma cor e uma harmonia de textura muito boa para a realização desses enxertos em região nasal.
Na hora de fazer anestesia, então, na porção externa do nariz, a gente tem que lembrar da inervação, né? Que corresponde à porção externa do nariz. Então, a gente tem os ramos nasais externos do nervo etimoidal anterior, a gente tem o supratroclear, o infratroclear, o infraorbital. Então, a gente pode promover o bloqueio de todas essas regiões para que a gente não tenha um edema ali na região próxima da laceração que dificulte a sutura e a aproximação das bordas por primeira intenção. Além disso, a porção interna da cavidade nasal, como a gente sabe também, ela é extremamente irrigada e por isso, quando essa região ela é afetada, a gente pode ter a presença da epistaxe. Essa epistaxe ela pode afetar tanto a região anterior do nariz, afetando então o plexo de Kisselbeck, quanto a porção posterior, o plexo mais posterior, que seria o plexo de Woodruff. E aí a gente tem que realizar o tamponamento quando esse sangramento ele não cessa. Então, o método mais comum de tamponamento nasal anterior, ele é realizado através da inserção de uma gaze embebida com solução vasoconstritora e pomada antibiótica em forma de camadas, né? Vai inserindo na região dos meatos. O tamponamento cuidadoso vai permitir que as áreas hemorrágicas cessem esse sangramento. Esse tamponamento ele pode ser deixado no local no período de até 3 dias. É importante que, se a epistaxe ocorrer em uma narina só, esse tamponamento também seja realizado na narina adjacente, para que a gente não tenha um deslocamento do septo. Já se esse sangramento ele provém do plexo mais posterior, a gente tem que realizar um tamponamento nasal posterior, através, por exemplo, de uma sonda de Foley. Então, em primeiro lugar, o nariz ele deve ser adequadamente anestesiado. Depois a gente vai inserir uma sonda de Foley na narina traumatizada e essa sonda ela deve ser visualizada lá na orofaringe. Depois disso, a gente vai inserir aproximadamente 10 ml de água estéril, solução salina, nessa sonda e vai inflar e tracionar ela em região ao nariz. Então, esse balãozinho do catéter, ele vai promover o tamponamento desse sangramento. E o balão ele pode ser descomprimido também até 3 dias e permitir a reavaliação da hemorragia. Se a hemorragia for persistente, aí a gente tem que verificar com o otorrinolaringologista, que seria o profissional mais adequado para tratar uma hemorragia persistente do nariz. Em relação à pálpebra e à região periorbital, o objetivo primordial do tratamento dessa região é a manutenção da integridade da visão e a proteção do globo ocular. Por isso, um exame oftalmológico completo é importante para a gente avaliar se existem lesões no globo ocular e documentar a acuidade e motilidade visual. Nos ferimentos que acometem o canto medial, é fundamental que a gente avalie também a integridade do sistema lacrimal. E se ele tiver sido afetado, a gente pode também realizar o tratamento. Então, aqui a gente pode observar que a pálpebra ela é composta por 2 lamelas. A posterior, que contém a conjuntiva e o tarso, e a anterior, que vai conter o músculo orbicular dos olhos, recoberto pela derme. A união entre as 2 lamelas é chamada de linha cinzenta. A gente deve ter o cuidado para reaproximar com precisão as margens das pálpebras e o tarso. A conjuntiva e o tarso, então, devem ser fechados com suturas absorvíveis e o nó posicionado internamente, para evitar as irritações na córnea. Em seguida, o músculo orbicular e a pele são suturados. Como eu disse também, a gente tem que avaliar, então, a glândula, né, a secreção da glândula lacrimal. Então, aqui nessa foto do livro do Fonseca, a gente pode observar que a gente tem o ducto lacrimal e o naso lacrimal, que eles vão drenar através do meato inferior. Então, a glândula lacrimal ela vai produzir as lágrimas que vão fluir entre a córnea e desaguar nos canalículos perto do ponto lacrimal, ali no canto medial. Tanto da pálpebra superior quanto da pálpebra inferior. Dos canalículos, essas lágrimas elas vão entrar no ducto nasolacrimal e drenar para o meato inferior do nariz. Qualquer laceração que envolva esse terço medial da pálpebra deve ser inspecionada cuidadosamente para detectar se a gente teve dano a algum canalículo. E se tiver, esses danos eles podem ser
reparados através da cateterização do ducto lacrimal no interiorzinho ali do ponto lacrimal, como a gente pode observar nessas fotos no livro do Miloro. Por último, uma estrutura também muito importante que deve ser avaliada é a glândula parótida. Como eu mostrei previamente também, uma fotografia no início da aula, ela tem um íntimo contato ali com o nervo facial que se bifurca no interior da glândula, né? E os ferimentos na região da parótida, a gente precisa ter um bom conhecimento da anatomia. Então, o nervo facial ele vai sair ali do forame estilomastoide e os ramos temporal e zigomático vão seguir sobre o arco zigomático. O ramo bucal ele vai cursar sobre um aspecto mais superficial do músculo masseter, junto com o ducto da parótida. E o ramo mandibular vai atravessar superficialmente os vasos faciais no ângulo ali da mandíbula e o ramo cervical vai descer para o pescoço. A glândula ela é uma glândula de um único lóbulo, com porção superficial e profunda, que vão determinar aí sua relação com o nervo facial. A parte superficial ela é lateral ao nervo facial e vai se estender anteriormente até a borda do músculo masseter. O ducto da parótida ele vai sair da glândula anteriormente e vai seguir ao longo da parte superficial do músculo masseter, penetrando no bucinador para entrar na cavidade oral, oposta ao segundo molar superior, aproximadamente ali naquela região. A gente pode ter, então, durante uma laceração de mucosa, uma lesão nesse ducto da parótida. E dependendo da localização em que essa lesão ocorreu, a gente vai ter um tipo de tratamento. Então, se essa lesão for anterior ao músculo masseter e a porção distal do ducto não puder ser localizada por algum motivo, o ducto ele pode ser drenado diretamente para a boca. Já se essa lesão ela for sobre o músculo masseter e as porções distal e proximal puderem ser reconectadas, a gente também vai realizar o cateterismo, semelhante ao procedimento para a região lacrimal, e vai suturar, vou mostrar aqui, as porções proximais e distais do ducto. Já se essa lesão ela for mais posterior, ali dentro da glândula parótida, o tratamento ele deve incluir o fechamento da cápsula da parótida e a aplicação de um curativo compressivo, para evitar, então, a formação de cistos salivares, né? Como, por exemplo, uma cialocele. Por fim, então, os cuidados pós-operatórios, depois do tratamento ideal para cada tipo de lesão. A gente tem que sempre orientar o paciente a manter a ferida limpa, livre de crosta, que vai possibilitar uma reabilitação mais rápida, então ele tem que sempre estar lavando abundantemente com água e sabão e mantendo os curativos em posição. Tomar corretamente os medicamentos prescritos, então algumas dessas lesões elas vão ter necessidade, principalmente as feridas mais contaminadas, da prescrição de uma antibiótico terapia associada, então orientar corretamente o paciente em relação a esses medicamentos, evitar a exposição ao sol durante os primeiros 6 meses após a lesão, principalmente nas abrasões, né, como eu disse, para evitar a hiperpigmentação ou a hipopigmentação dessas áreas. E seguir as orientações em relação à alimentação, principalmente nas lesões intraorais, onde muitas vezes a gente tem que orientar o paciente a uma alimentação mais leve ou uma alimentação mais fria para colaborar no processo de cicatrização. E para finalizar, a gente pode ter algumas complicações no tratamento, como por exemplo, a formação de cicatrizes hipertróficas ou de queloides, se a gente não obedecer aqueles detalhes relacionados ao processo de limpeza, debridamento, sutura. Então, aqui um exemplo de cicatriz hipertrófica, em que a diferença, por exemplo, de uma cicatriz hipertrófica para um queloide é que na cicatriz hipertrófica, essa hipertrofia ela está contida na região ali da ferida mesmo, enquanto no queloide ela pode evoluir para as porções laterais da ferida. Também podemos ter a infecção da ferida, se não forem feitas a limpeza adequada, o debridamento, a remoção do tecido necrótico associado, às orientações do cuidado para o paciente. A hiper ou a hipopigmentação, se o paciente não tomou os cuidados adequados em relação à exposição solar após uma ferida de abrasão, por exemplo, e a parestesia ou paresia, né, principalmente aí relacionada ao nervo facial, como foi dito também. Essas foram as referências utilizadas na minha aula. Muito obrigada pela atenção e por ter assistido a aula até aqui. Até a próxima!